gente tem diferentes agentes aqui, tem os empreendedores de data center, tem transmissoras, tem fornecedores de equipamentos, né? Então, é uma excelente oportunidade da gente poder estar aqui compartilhando, né? Cada um trazendo aí as suas dores, e eu sempre digo que compartilhar as dores é o que ajuda a trazer soluções, né? Então, aqui é o momento que a gente tem aqui também para poder trazer um pouquinho da visão do planejamento, né? E como esse boom de data centers, né? Posso chamar dessa forma, da mesma forma que aconteceu num passado recente com as renováveis, né? Ele tem impactado aí os nossos processos e o planejamento da transmissão, tá? Bom, isso aqui é só o conteúdo da minha apresentação. Vou falar rapidamente aqui sobre o processo do planejamento da transmissão, né? Quais são as motivações para os estudos. Vou falar um pouquinho sobre os nossos grupos de estudos de transmissão, né? Como a gente se organiza. Vou falar sobre as outorgas dos empreendimentos, como é que é a questão de obras determinativas, obras indicativas, né? E como isso se arranja, né, no final das contas, com o processo de outorga, que pode ser uma autorização, uma transmissora, ou um processo licitatório. Também falar um pouquinho dos estudos de planejamento, né, para quem não está acostumado aqui, né, com esse tema, para poder entender um pouquinho aí das nossas dificuldades, né, e desafios que a gente já vem enfrentando. O fluxograma do processo, né, como é que se dá aquela questão de prazo, que já foi até bem comentado aí nos painéis anteriores. E relatórios R1, que é de onde saem as soluções estruturais, né, para os pontos, né, onde se tem dificuldades de margem, os principais gargalos, os principais problemas do sistema. E falar, por que não, né, sobre os estudos prospectivos de data center. Aqui é interessante falar que, embora a gente esteja tratando muito desse assunto data center, para nós, planejadores, né, é um tema que a gente já vem tratando desde 2023, quando a gente já começou a perceber um certo movimento, né, muito maior do que o que acontecia antes, tá, em termos de projeção de mercado data center. Começaram a aparecer alguns projetos aí que antes a gente falava em alguns poucos megawatts, né, e começaram a aparecer projetos de algumas dezenas de megawatts e alguns até com centenas de megawatts. Isso nos trouxe já uma lupa do planejamento, que a gente já começou a perceber que, por uma grande concentração de carga, né, principalmente em alguns pontos do sistema, isso poderia virar gargalo e, consequentemente, um problema para o país como um todo, tá? Então, a gente já vem trabalhando nesse tema já há algum tempo, tá? Isso ajudou, de certa forma, até a encurtar aqueles prazos, né, que já foram bastante comentados. Bom, quais são as principais motivações para os nossos estudos, né? Acho que o primeiro é o estudo mais simples que eu diria que a gente tem, né? É claro que tem os desafios em termos de implantação de obra, licenciamento, mas em termos de previsibilidade, o estudo de atendimento ao crescimento de mercado distribuidora é o que a gente tem de mais previsível, né? Existe a incerteza na projeção de mercado? Existe, mas o crescimento de carga de uma distribuidora, ele tende a ter o seu crescimento equilibrado, né? Então, vamos falar aqui de um crescimento orgânico de carga, pode ser de 3%, 4%, 5%, dependendo da distribuidora, dependendo da região também que a gente está falando, mas é um crescimento bastante comportado. Então, em termos de solução de planejamento, a gente acaba tendo uma boa previsibilidade, né, de como essa carga vai se comportar, e isso acaba facilitando, né, o nosso trabalho aqui como planejador. Um segundo estudo, que escoamento de potenciais de geração, ele, num passado, ele também tinha uma certa simplicidade, porque a gente está falando de um sistema hidrotérmico. E um sistema que a parte da geração, a parte energética, né, ela vinha sendo suprida, inclusive, por grandes projetos hidrelétricos. Então, eu posso falar aqui as grandes usinas mais recentes, né, as usinas do Madeira e Belo Monte, e a gente já conhecia. Então, a gente até gosta de brincar, né, que a gente conhecia o CPF da usina, a gente conhecia o tamanho dela, a gente conhecia onde ela ia se conectar, então isso também trazia previsibilidade para o planejamento. O estudo era complexo? Sim, porque tinha questões energéticas, tinha questões de grandes distâncias a serem vencidas, mas, mais uma vez, a gente trabalhando com uma previsão, né, ali dentro de um contexto que você já tem as condições de contorno melhor definidas. Ainda falando sobre geração, né, quando houve um movimento de migração do mercado regulado, né, para o mercado livre, a situação ela mudou. E aí a gente teve a primeira corrida do ouro, tá, vamos chamar assim, que foi a corrida do ouro das renováveis, questão dos descontos tarifários, né, isso aí motivou que grandes projetos, né, muitos projetos,
eles procurassem a conexão no sistema, e isso trouxe uma incerteza muito grande para o planejamento, porque a gente deixou de saber qual a localização, deixou de saber quais os montantes e deixou de saber, no tempo, como é que essa geração ia entrar. Isso trouxe uma imprevisibilidade forte, um desafio para o planejamento, e aí isso motivou os nossos estudos, que a gente chamou de estudos prospectivos de geração, no sentido de tentar antecipar, né, da melhor forma possível o planejamento para trazer soluções e aí tentar eliminar aquele descasamento, né, entre as soluções de transmissão e a velocidade de acesso dos geradores, né? E aí a gente está falando aqui de renovável, que também se conecta muito rapidamente ao sistema. A gente pode falar aqui em conexão de 2 a 3 anos, tá? Temos demais estudos, integração de sistemas isolados, né? A gente, inclusive, muito em breve, imaginamos que nesse mês a gente tem a conexão do último estado, né? A última unidade de federação se conectando ao Sistema Interligado Nacional, né? O estado de Roraima. Então, a gente também segue fazendo estudos para outras localidades e muito na visão de, primeiro, trazer confiabilidade para esses sistemas e, segundo, também de redução de custo, né? Em termos aí de geração térmica e de atendimento a esses sistemas isolados. Temos estudos de interligações internacionais. No momento, temos até estudos envolvendo potencial interligação com a Bolívia, questões com a Venezuela também estão sendo tratadas, tá? E integração regional, que é a interligação entre subsistemas do nosso sistema interligado nacional, né? E eu, como falei, a gente tem que identificar quais são os subsistemas que têm os seus potenciais de geração, as suas vocações em termos de fonte e, normalmente, né, quando a gente está falando aqui de renovável, a conexão mais procurada, né, por uma questão até de potencial mesmo e disponibilidade da fonte primária, é a região Nordeste, e essa região ela passou a ser, muito rapidamente, uma região predominantemente exportadora de energia e, consequentemente, né, a necessidade de você trazer reforços de transmissão para escoar esses excedentes para onde está a carga, né? E aí, notadamente, a gente pode falar aqui a região Sudeste, Centro-Oeste e a região Sul. Tá? Então, temos esses grandes estudos de interligação. E, por fim, né, aqui em destaque, a entrada de consumidores livres de grande porte. E aí, muito motivado por data center e hidrogênio, né? Esse é um novo desafio. Eu diria que a gente está vivendo uma segunda corrida do ouro. Tá? Isso é o que a gente tem observado, né, nesses últimos meses, né, digamos assim, com uma quantidade muito expressiva de pedidos de acesso à rede, grandes montantes, o que, obviamente, né, acaba trazendo gargalos para o sistema, porque, como falei, o sistema ele foi planejado com um crescimento orgânico de carga. Quando a gente coloca grandes cargas dentro de um horizonte de curto prazo, a gente está antecipando problemas que só estavam sendo visualizados lá para o final do horizonte. Então, isso está trazendo como grande motivação os estudos prospectivos, da mesma forma que a gente fez os estudos prospectivos para a geração. Tá? Zanetti, qualquer coisa me cutuca aí com o tempo, que eu falo muito. Tá? Bom, eu vou falar aqui rapidamente sobre o JET. Vamos combinar mais 10 minutos aí para você. Então tá bom, maravilha, obrigado. Bom, vou falar aqui rapidamente então sobre o JET, nosso grupo de estudos regionais. Então a gente tem uma organização regional, tá? E por conta das dimensões continentais do nosso sistema interligado, cada região ela tem uma especificidade, né? Tem regiões que têm questões socioambientais mais agravadas, menos carga, geração com mais geração, subsistema com mais geração do que carga, e cada uma com as suas dificuldades. Então, por isso que a gente tem essa organização de caráter regional, tá? São diferentes grupos coordenados por diferentes coordenadores e tem uma participação ativa de todos os agentes do setor. Então, a gente prevê aqui uma ampla participação das concessionárias, transmissão, distribuição, geradores, consumidores livres, secretarias estaduais, né? Então tem toda uma abertura prevista na portaria 215 do Ministério de participação. Então a ideia é ter essa ampla participação mesmo dos agentes. Bom, falando um pouquinho aqui sobre o processo, o relatório R1, como eu já comentei, né, é de onde surgem as recomendações de expansões da transmissão, e essas soluções elas podem compor o horizonte determinativo, que é o horizonte dos 6 anos iniciais, ou seja, são aquelas obras que já vão entrar numa esteira de autorização ou licitação, e o horizonte indicativo, que é o horizonte do PELP, tá? Que são obras que vão compor uma cesta de planejamento, que elas vão poder ser antecipadas ou postergadas na medida que as novas projeções, né, os novos dados forem sendo atualizados, né,
e com esse diagnóstico a gente poder perceber, né, se essas obras elas vão ter que entrar no horizonte determinativo. Os documentos, né, que tratam dessas obras é o PET-PELP, tá? O PET para o horizonte determinativo e o PELP para o horizonte indicativo. E o horizonte determinativo, ele vai ser o principal insumo para compor o que a gente chama de plano de outorgas da transmissão, que é o POT, que é emitido pelo Ministério de Minas e Energia, pelo Zanetti aqui, que está ao meu lado. E esse documento ele tem esse papel fundamental, que é o dar o sinal, né, para a ANEEL, para a agência reguladora, de conduzir aquelas obras dentro de um processo que pode ser uma autorização transmissora ou pode ser via leilão. Se for via leilão, tem um fluxograma de processo também, que é o que eu vou mostrar para vocês, e aí ele vai precisar de relatórios complementares, que são chamados R2, R3, R4 e R5. Tá? Muito rapidamente aqui, também, não é o objetivo da apresentação, só para vocês terem uma ideia de quais são esses relatórios que eu estou comentando. Tá? O R2 é o detalhamento técnico daquela alternativa que foi recomendado no R1. O R3 é o detalhamento socioambiental, inclusive com trabalho de campo e uma solução de referência em nível de traçado de linha e localização de subestações. Tem o relatório R4, que é o compartilhamento de instalações existentes, ou seja, se uma nova linha for licitada, ela estiver conectando uma subestação A a uma subestação B, e essas subestações elas já são existentes e têm proprietários diferentes, eles vão ter que saber como é que são essas instalações, né? Então, é uma caracterização dessas instalações existentes, e esses relatórios são elaborados pelas transmissoras. E o relatório R5, que é o relatório fundiário, que ele traz os elementos de custo, né? Principalmente aí de terrenos para novas linhas e subestações. Bom, o fluxograma ele começa com R1. O Ministério de Minas e Energia ele faz o pedido desses Rs complementares, tá? Normalmente ele faz esse pedido para as transmissoras elaborarem. Esses relatórios eles têm um acompanhamento de perto, tá? Das equipes da IPE, as equipes tanto técnica, né, da transmissão quanto a equipe socioambiental, e ele passa por um processo de aprovação. Uma vez aprovado, esses relatórios são encaminhados para a ANEEL, para a agência reguladora, e aí a partir daí inicia-se o processo de instrução do leilão. Bom, esse slide ele já foi até apresentado, né, por alguns colegas, foi até um motivo de debate, né, que são os prazos associados, né, aos estudos, que vai desde a época de concepção do planejamento, época de preparação da outorga, do leilão, até o momento de implantação. Tá? É claro que isso vai variar com a complexidade da obra e até a complexidade do estudo, né, que ele pode variar de 8 a 18 meses. O tempo de outorga é um tempo bem definido, inclusive que ele tem questões associadas até aos prazos usuais do TCU, para poder fazer acompanhamento e aprovação do edital. Tem o tempo de assinatura do contrato de concessão, então só isso já perdura 14 meses. E o tempo de implantação, né, que enquadra aqui licenciamento ambiental, projeto básico, né, implantação, aquisição de materiais, e também vai variar conforme a complexidade da obra. Então, quando a gente soma isso tudo aqui, em média, a gente está falando de 7 anos, que vai desde o tempo que a gente está estudando, no planejamento, até o tempo que a obra entra em operação. E aí, quando a gente começa a falar em data center, que entra em 2, 3 anos, a gente já percebe, né, claramente um descasamento de prazos. Tá? E isso é um desafio, porque, como até o presidente Thiago Prado comentou, esse cronograma, quando comparado a nível mundial, comparando com os Estados Unidos, Europa, até mesmo a China, a gente está bastante avançado, tá, em termos de prazo. Eu diria que em prazo de implantação de linhas, tempo de estudo, é um prazo já bastante compacto, tá, e otimizado, mas como é que a gente consegue, né, ter adotado como estratégia para poder vencer algumas etapas desse processo? São os estudos prospectivos, que quando a gente consegue fazer um estudo prospectivo, a gente se antecipa aos problemas e coloca as soluções de planejamento naquela cesta de obras indicativas, e na medida que as conexões forem aparecendo ou surgindo, a gente já tem solução pronta para colocar na esteira de licitação ou de autorização. Então, com isso, a gente já consegue ganhar, pelo menos aqui, esse prazo de 8 a 18 meses. Tá? Então, essa tem sido a estratégia aí da IPE para conexão de grandes cargas e o que a gente adotou no passado para escoamento aí de potenciais de geração. Então, aqui é para assustar mesmo, tá? Esse evento ele trouxe vários números, cada um que apresentou trouxe um número diferente, mas esse aqui é o nosso principal ponto de entrada de dados, que são os processos que são colocados, né, junto ao Ministério de Minas e Energia
para obtenção de portaria, que é o primeiro passo, digamos assim, para um consumidor livre acessar a rede básica. E hoje a gente já tem essa projeção aí da ordem de 19 GB, tá? Esse número ele é constantemente atualizado. Eu fui fazer uma atualização que eu tinha de um slide anterior, que estava aí da ordem de 13,8 GB, e eu tive esse susto aí de chegar agora quase 20 gigawatts de projetos de data center cadastrados aí no Ministério de Minas e Energia. Bom, aqui só para trazer alguns números, né? A gente está falando aqui de 62 projetos de data center no país inteiro, sendo que desses 62, 33 são só no estado de São Paulo. Eu acho que é bastante justificado também por tudo que foi comentado aqui ao longo do dia também. Cerca de 8,1 GB somente no estado de São Paulo. Imagine aí o desafio, né, para poder trazer expansões, né, que permitam conectar de uma forma rápida esse potencial. No caso do Nordeste, também teve aqui projetos, né, comentados aí sobre o Nordeste, eles concorrem também com projetos de H2. E aqui até teve um movimento interessante, que o Nordeste estava se mobilizando para estudos de H2, só que o que se percebeu é que o data center passou à frente. Passou à frente de H2. H2, enquanto ainda se discute viabilidade, data center não. Já tem projetos que não estão discutindo viabilidade, está discutindo já implantação. E esses estudos que estão feitos para o Nordeste, que inicialmente era para H2, eles acabaram se tornando estudos de grande carga. Tá bom, vou avançar aqui. Bom, temos o Rio Grande do Sul, que é 1,8 GB em termos de portaria, mas também já foi comentado aqui pelo colega da escala, né, do potencial aí de 5 GB. Aqui é um mapeamento que a gente fez, tá? É um mapeamento de calor, né? Com esses projetos que têm aparecido em São Paulo. Então, vocês notem que, embora sejam muitos projetos, eles são concentrados. E tem uma explicação para isso. Essa concentração ela é muito para aproveitamento da estrutura de rede existente que tem ali no sistema de São Paulo. Então, é um ponto ali que, naturalmente, né, os grandes empreendedores de data center eles vão procurar, o que trouxe um desafio também por uma grande concentração de carga em poucos pontos. Então, a gente está falando ali do eixo que vai de Barueri até a Grande Campinas ali, parte de Jundiaí, e a subestação de Bom Jardim ali virou o centro do universo, né, onde tudo acontece em termos de procura de carga. Isso é extremamente desafiador para o sistema elétrico brasileiro, principalmente o de São Paulo. Voltou aqui. Aqui falar rapidamente da distribuidora. Eu falei muito de rede básica, mas a distribuidora também tem grandes números aí de pedidos de conexão de acesso. São potenciais expressivos, também da ordem de giga. Só que tem uma questão, a distribuidora ela é suprida por um sistema interligado. Ela é suprida por um sistema de transmissão. Então, essa carga que entrar na distribuidora, ela vai ter que ser atendida pela transmissão. E isso tem rebatimento nos pontos de fronteira com a distribuidora, que é um ponto de atenção e que tem sido também grande gargalo. E aqui, não podia deixar de trazer, né, o grande dilema do planejador é o problema do ovo e da galinha. A decisão de investimento em carga, ela requer garantia de conexão. E como é que é a garantia de conexão? É o pedido de acesso. Mas o pedido de acesso, ele precisa ter obra para poder identificar, né, que o sistema não tem gargalo. Mas como é que a gente recomenda a obra se a gente não tem o acesso garantido na rede? Então a gente entra aqui numa referência circular. E esse é o grande desafio hoje para o planejador. É trabalhar com dados e tentar se antecipar. E como é que a gente quebra essa referência circular? É a partir do momento que a gente traz esses estudos prospectivos, já começa a colocar soluções na esteira, na cesta de obras do planejamento, para que o operador, né, no momento que identificar uma restrição, ele já tenha uma solução pronta para poder utilizar, né, no seu estudo de acesso. Vou passar também bem rapidamente aqui, isso aqui é só para exemplificar os estudos, como comentei, desde 2013 a gente vem trabalhando com data center. Teve um caso aqui já citado pelo colega da escala, que foi o projeto Tamboré, que a gente trabalhou aí junto com o interessado, né, no sentido aí de identificar o potencial, aproveitar estudo em andamento, trazer soluções que viabilizassem margem. Então foi um trabalho conjunto aí, envolvendo a escala, envolvendo também o ONS, o operador, o Ministério de Minas e Energia. Então isso foi um grande passo em termos aí de estudos prospectivos. Ele liberou margem, não só para o Tamboré, mas para outros projetos ali na região. Teve o estudo da região de Campinas, que também destravou aí da ordem de 1,5 a 2 GB em termos de carga que estavam com inviabilidade de acesso. Isso já trouxe, né, já de imediato, 800 milhões de investimentos, né, em obras de transmissão.
só para o estado de São Paulo. Temos outros estudos, né? Esses estudos eles continuam, eles foram divididos em partes até de forma estratégica para a gente conseguir soltar soluções com uma velocidade que o setor precisa, tá? As partes continuam e são os estudos prospectivos com uma visão aí de aumentar a margem para o sistema e vai trazer um volume de obras muito expressivo que vão compor, inclusive, os próximos leilões aí ao longo de 2026 e 2027, tá? O Thiago Prado ele comentou, né, sobre para o portal de aquisição de dados, tá? Então aqui a gente fez um webinar, então está disponível no site da EPE, então é importante. Informação de carga é um importante insumo para o planejamento, então a gente tem disponível no site da EPE para quem tiver interesse se cadastrar, tem contratos de confidencialidade, né? Mas é um insumo importante para a gente planejar. Alguns insights aqui importantes, tá? Vou passar rapidamente, mas também já foi bem comentado, questão de clusterização do data center, ou seja, espalhar um pouco mais os projetos e concentrar menos em pontos da rede, isso favorece em termos de conexão, e aí, claro, para poder espalhar vai ter que usar a estrutura de rede, de dados, né, para poder fazer essa clusterização. O Thiago Prado comentou também, por que não a gente trabalhar com a flexibilidade da carga do data center, né, e aí a gente chamou aqui, entre aspas, de curtailment, né, controlado, aí obviamente, né, isso aí é uma questão que envolve os requisitos de qualidade, né, mas é uma discussão aqui que a gente traz para a pauta, que é uma discussão a nível mundial. Como planejador, a gente não pode esquecer da inovação tecnológica, né, então temos aí diferentes equipamentos e soluções que podem conseguir viabilizar margem em curto espaço de tempo, então isso está no nosso portfólio de soluções, então posso citar aqui o DLR, os FACTs, né, o SSC, que é o controle de fluxo, baterias, recontoramento e recapacitação de linhas, que também tem sido muito utilizado para a gente aí como solução de mais curto prazo e aproveitamento de corredores existentes, tá? Então isso tem sido amplamente utilizado aí no portfólio de soluções do planejamento. E, mais uma vez, né, projeção de demanda é um desafio mundial. Muitos acham que esses números são muito grandes, outros acham que são até pequenos. E aí, como o planejamento ele lida com essa informação. E aí, só para fechar aqui, antes que o Zanetti me dê mais um empurrão aqui, o fator locacional, né, ele tem se mostrado aí muito importante, né, e obviamente, grande impacto no sistema de transmissão. São Paulo, né, ele tem uma grande concentração aí de projetos, principalmente ali na Grande Campinas e parte metropolitana de São Paulo. A nossa infraestrutura é uma infraestrutura robusta, mas ela não foi concebida para receber grandes cargas num curto espaço de tempo, né, que é o que está acontecendo, e para o sistema de transmissão não ser um gargalo, né, e a nível aí de crescimento de país e investimento, a gente vem trabalhando aí fortemente aí para poder trazer um conjunto de soluções e abreviar um pouco esse prazo, né, que está sendo amplamente discutido, né, e poder possibilitar grandes conexões aí de grandes cargas no mais curto espaço de tempo possível.